Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 20 de dezembro. Agora na Espanha, 20 horas e 9 minutos. No Brasil, 16 e 9. Gente, a BTC desenhou um doji hoje, vendedor ainda. Mas um doji, um corpo real tímido, com pavios protuberantes. Ou seja, isso aqui é um candle de indecisão. A gente basicamente beijou aqui a VWAP mensal, fizemos a máxima em 17.061, a VWAP mensal estava em 17.150, quase beijou, estressamos a lower. É bem provável que o candle de amanhã já venha comprador, já que houve um engolfamento aqui desse corpo real pelo corpo real do candle de ontem, dia 19 do 12, ou seja, esse engolfamento indicia que a gente vai buscar a VWAP mensal ali no patamar de 17.150, 17.200. No gráfico diário aqui no Squeeze, ficou bonito, a gente ameaçou desenhar um corpo real para baixo da cunha triangular, mas esse doji fez a BTC respeitar o corpo real, respeitou a base dessa cunha triangular, então os fundos seguem ascendentes, os topos seguem descendentes. Claramente a gente mantém a vigência dessa cunha triangular. Na projeção, a nebulosidade avermelhada manteve a espessura, o que indica uma indecisão do mercado. Esse doji é a prova disso. A gente beijou a mediana do canal de Keltner, fizemos a máxima, como eu reportei, em 17.061, a mediana estava em 17.050. Agora só falta superar a mediana amanhã, confirmar, né, o transpasse da mediana para depois superar a base da nuvem na projeção, que está em 17.272. No intraday, a BTC foi um reloginho, batia na upper, voltava para VWAP, bateu na upper, voltou para VWAP. A gente ofertou os sinais aqui, todos os sinais fecharam rapidamente com lucro no bolso dos assinantes na seara fática. 44 traders perderam até 14,8 milhões de dólares na quebra de segurança das chaves de API da Três Comas, que vazaram. Lembrando que as chaves de API não permitem, pelo menos o padrão das chaves de API vazadas do Três Comas não permitem o saque de ativos, mas sim a abertura de trades não autorizados. E foi isso que aconteceu. Várias chaves de API acabaram vazando e esse vazamento acabou criando operações bizarras em pares sem liquidez, em que os hackers basicamente se valiam dessas chaves para poder lucrar com pares que não têm muita liquidez e colocar um lucro no bolso. Ou seja, até o hackeamento está evoluindo. Os hackers agora eles se valem das chaves de API para poder ofertar ordens em pares sem liquidez e acabar drenando as BTCs, ETHs, BNBs, enfim, USDTs, enfim, o altcoin que seja dos usuários que tenham eventualmente as suas chaves de API vazadas. A Três Comas ainda não liberou um relatório reportando exatamente como essas chaves de API foram vazadas, mas o fato é que o vazamento causou um sério prejuízo para inúmeros traders. E a Animoca Brands é a desenvolvedora de metaverso e da Web3, por assim dizer, mais financiada em 2022, segundo a Nasdaq. Eles receberam um total de 2 bilhões de dólares em financiamento. Enfim, é a nova fronteira tecnológica, é o metaverso. A Meta Facebook também está nessa corrida maluca. E segue o rumor envolvendo as bitcoins vinculadas aos cold wallets da quadriga CX, aquela exchange que quebrou no Canadá, já que o seu fundador teria viajado para a Índia e morrido, levando consigo as private keys. Porém, esses cold wallets agora estão sendo movimentados e tudo isso está despertando uma série de teorias malucas, até a teoria de que ele não teria morrido. E a Polícia Civil do Mato Grosso colocou no currículo da Academia de Polícia aprendizado sobre criptomoedas. Ou seja, é o novo normal. E na seara geopolítica e finanças internacionais, a decisão do Banco Central japonês de turbinar a recompra de títulos públicos vai repercutir em todo o mundo.
Na verdade, eles turbinaram a recompra de títulos, eles não alteraram a taxa de juros. Ao contrário do que está fazendo boa parte dos bancos centrais ocidentais, eles decidiram deixar as taxas básicas de juros inalteradas, mas turbinaram a recompra de títulos, alterando o controle da curva de rendimentos. Ou seja, o que o Banco Central japonês está fazendo é secando a liquidez do mercado via recompra de títulos. Isso tudo vai ter um impacto muito grande, não só na macroeconomia japonesa, mas em todo o Ocidente. Vamos ver como isso vai se desdobrar lá na frente. Tem aqui uma reportagem na Bloomberg dando conta de que o Banco Central japonês aumentou sua munição de compras de títulos para 9 trilhões de ienes por mês, o que dá 68 bilhões de dólares, com B de bola, por mês. Ou seja, isso vai impactar toda a macroeconomia do planeta. Vamos ver como o mercado vai reagir a isso. Hoje os mercados ficaram ali um pouco nervosos na madrugada, principalmente o mercado Forex, mas o fato é que muita gente não esperava essa movimentação do Banco Central japonês. E o gás natural russo continua fluindo para a Europa, apesar da explosão do Nord Stream 1, e ele encontra links e caminhos alternativos e segue fluindo. Gás natural e petróleo não fica sem comprador, mesmo que não houvesse esses links, esses gasodutos, gás natural sempre encontra comprador. Não tem como isso aqui. Na pior das hipóteses, os russos iam transformar todo esse gás natural em BTC, minerando BTC. Vamos colocar assim. Inclusive, a quantidade de hash rate oriundo da Rússia tem aumentado exponencialmente, já que a energia por lá está muito barata e explodem o número de fazendas de mineração, principalmente de BTC. E a guerra russo-ucraniana entra no seu 300º dia e Putin e Zelensky sinalizam um desafio duradouro. O jogo de xadrez imposto pelo Vladimir Putin ao Ocidente não tem prazo para acabar. Daqui a pouco essa guerra completa 1 ano e o Putin e o Kremlin seguem sangrando as reservas militares do Ocidente. Saiu um relatório há pouco tempo dizendo que as reservas em termos de munição, lançadores, enfim, uma série de insumos militares básicos estão se esgotando rapidamente dentro dos integrantes da OTAN na zona do euro, na União Europeia, e isso talvez possa ser um grande jogo de xadrez que o Kremlin, que o Putin talvez esteja jogando com o Ocidente. Vamos ver como isso vai se desdobrar. Esperamos sinceramente que esse conflito termine o quanto antes. E a BTC basicamente veio dar um beijinho aqui na nossa banda de VWAP mensal. E com esse engolfamento de hoje, é bem provável que a partir de amanhã a gente volte para estressar a VWAP mensal no patamar de 17.150, 17.200, que é onde está a mediana do canal de Keltner aqui no diário. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.